Polícia em ação. E está entrando no ar o nosso quadro Polícia em Ação. As ações da polícia em benefício da população. Polícia em ação. E começamos o Polícia em Ação falando aí justamente do golpe do falso advogado. A Polícia Civil de São Paulo prendeu 9 homens suspeitos justamente de aplicarem este golpe. Esses golpistas mantinham uma estrutura de coworking, ou seja, dividiam o mesmo espaço entre equipamentos para a aplicação dos golpes. Vamos observar mais detalhes através de nossa reportagem, que vai apresentar aí as informações e os detalhes desta operação para você. Esse coworking funcionava em uma mansão no litoral de São Paulo, em Guarujá. No local foram presas 4 pessoas que estavam utilizando ali o local. Eles tinham acesso aos processos através de senhas oficiais. As prisões foram feitas pelo DEIC, Departamento Estadual de Investigações Criminais. Esse sistema de coworking, ele justamente facilitava que várias quadrilhas de estelionatários utilizassem o mesmo sistema, a mesma estrutura operacional. Após eles terem acesso aos processos, se passavam por advogados e entravam em contato com as vítimas. Toda a ação foi coordenada pela 6ª Delegacia de Investigações sobre Facções Criminosas. Além de dispositivos e celulares, também foram apreendidos 2 veículos. Essa ação teve desdobramento aqui na cidade de São Paulo, mas 5 pessoas foram presas. Essas pessoas forneciam as próprias senhas para que fossem depositados ali os valores provenientes do golpe. Polícia em ação. E vamos agora à segunda notícia do Polícia em Ação. É importante você prestar atenção porque já estão em vigor novas regras de combate ao crime organizado sancionadas inclusive pelo presidente da República. Essas alterações trazem novas modalidades de crime e aumentam a proteção, inclusive a agentes públicos que têm sido constantemente atacados. O texto publicado no Diário Oficial entra em vigor imediatamente e cria novos crimes para combater as facções. Um dos focos é punir os mandantes que contratam as organizações para cometer crimes e não serem punidos diretamente. A partir de agora, essa contratação passa a ter pena de reclusão de 1 a 3 anos, que vai ser somada à pena do crime cometido. Outra alteração prevê uma pena de 4 a 12 anos de reclusão e multa para quem tentar obstruir ou tramar atos que prejudiquem investigações contra organizações criminosas. Nos 2 casos, antes do julgamento, a prisão provisória terá que ser cumprida em presídio federal de segurança máxima. O texto também amplia a proteção de autoridades e servidores da Justiça e da área de segurança pública, como juízes, membros do Ministério Público, policiais civis e militares, incluindo os familiares que estiverem em condição de risco. A medida foi a primeira resposta legislativa assinada pelo presidente Lula após a operação do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho, considerada a mais letal da história do Estado. O governo também quer acelerar o envio aqui para a Câmara dos Deputados do projeto de lei antifacção e tenta destravar a votação da PEC da Segurança Pública. Além dessas, pelo menos outras 3 propostas tratando do combate ao crime organizado também tramitam no Congresso e podem ser votadas já em novembro. Polícia em ação. Vamos agora falar de fraudes do sistema financeiro. O Polícia em Ação observou que uma operação conjunta do Ministério Público de São Paulo com a Polícia Federal, que foi realizada, teve como alvo justamente um grupo criminoso especializado em fraudes contra o sistema financeiro. Inclusive, o esquema teria desviado mais de 800 milhões de reais de contas utilizadas pelos bancos justamente para gerenciar o sistema Pix entre os clientes, né? Pô, vendo aí o dinheiro que o banco mantém do sistema Pix.
Vamos observar mais detalhes nesta reportagem. Segundo o balanço da Polícia Federal, foram presas até agora 19 pessoas. Aqui no Brasil, presas uma em São Paulo, 7 em Goiânia, 2 em Itajaí, Santa Catarina, 1 em Belo Horizonte, Minas Gerais. E outras 7 prisões no exterior, 6 na Espanha e 1 na Argentina. Estão sendo cumpridos 26 mandados de prisão e mais de 40 de busca e apreensão. Até agora, apreendidos pelo menos 15 carros de luxo, também artigos de luxo, bolsas, sapatos, tênis e joias, e também contas financeiras que foram bloqueadas, mas os valores ainda não foram contabilizados. Além disso, apreendidos mais de R$1 milhão em criptoativos. Segundo as investigações, esse grupo atuava negociando criptoativos justamente para ocultar os valores obtidos com o crime. A gente relembra este caso. Em julho deste ano, uma empresa que presta serviços para o mercado financeiro, a CIM Software, foi invadida, teve a sua infraestrutura digital invadida por esses criminosos. E aí eles conseguiram acessar contas reservas que as instituições financeiras mantêm junto ao Banco Central. 6 instituições financeiras foram alvo. O que são essas contas reservas? São contas onde os bancos deixam dinheiro justamente para as movimentações ali do sistema brasileiro de pagamentos, entre elas movimentações do Pix. Além disso, nessas contas reservas, os bancos deixam também aquele chamado compulsório bancário, que são recursos que dão ali sanidade para o sistema financeiro. Ou seja, se faltar recurso, por exemplo, pode inclusive haver a quebradeira. Um banco pode quebrar. Para a gente ter ideia da dimensão desse ataque. Polícia em ação. E vamos agora ao fato seguinte do Polícia em Ação, falando do interior de São Paulo, Campinas. Inclusive, a operação que apreendeu 5 suspeitos de lavagem de dinheiro para a facção criminosa, o PCC. Um deles é o influenciador Eduardo Magrini, conhecido como Diabo Loiro, que acumulava mais de 100 mil seguidores nas redes sociais durante as buscas. Inclusive, no segmento da ação, um homem morreu e um policial ficou ferido. Vamos observar. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão e feitas 5 prisões. Segundo o Ministério Público, o esquema usava uma loja de veículos para dar aparência de legalidade para o dinheiro que vinha principalmente do tráfico de drogas. Após passar pelo caixa da empresa, os recursos eram usados para comprar carros e imóveis. Mesclavam o que era lícito com o ilícito. E assim ocultavam a origem desses valores, dissimulando a respectiva propriedade. Os promotores dizem que chegaram a essa organização criminosa a partir de informações obtidas em telefones celulares apreendidos em operações anteriores. Parte das ações de hoje atingiu alvos em condomínios de luxo em Campinas, aqui no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, durante o cumprimento de um dos mandados de busca e apreensão, um homem reagiu e atirou contra os policiais. Ele acabou sendo morto na troca de tiros e um policial militar ficou ferido no ombro. Na casa desse homem foram encontradas 4 armas e mais de R$200 mil em dinheiro, além de uma grande quantidade de moedas. Outros bens vão ser localizados, outras contas bancárias que estão sendo utilizadas, às vezes em nome de laranja, também podem ser identificadas, né? E a partir delas, outros ativos financeiros relacionados a essas práticas criminosas também podem ser apreendidos, sequestrados e, por fim, objeto de uma ação penal para que isso seja decretado perdimento e reverta em favor do Estado. Polícia em ação. E vamos agora à última notícia do Polícia em Ação. O Ministério Público aqui de São Paulo fez uma operação para desarticular, inclusive, uma organização criminosa que comercializava medicamentos falsificados. Temos visto muitos casos aí no mercado. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Goiás e lá no Rio de Janeiro também. Vamos à reportagem. As investigações em Ribeirão Preto levaram ao cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão com o apoio do GAECO, dos Ministérios Públicos do Rio de Janeiro e também de Goiás. O GAECO, que é o Grupo de Atuação especial
de Combate ao Crime Organizado. A Justiça também determinou o bloqueio de 15 milhões de reais dos investigados e de pessoas jurídicas ligadas a eles, também sequestro de imóveis, de veículos e também de bens, como dinheiro em espécie, além da suspensão de atividades de empresas ligadas aos suspeitos. Essa investigação, Ribeirão Preto, começou quando o hospital da região identificou um indício de falsificação dos medicamentos. E esses medicamentos viriam justamente de uma organização, de uma estrutura criminosa com sede no Rio de Janeiro e em Goiás. E uma coisa que chama a atenção é que esses medicamentos eram para tratamento de doenças muito graves, de alto custo, como, por exemplo, o câncer. Esses investigados também usavam empresas de fachada para lavagem de dinheiro. Essa foi a primeira fase da operação, que é justamente interromper essa comercialização e tentar a recuperação desses bens. Agora, a segunda fase é a análise de todo esse material e também novas diligências. Polícia em ação. E com essa última informação e orientação, o Polícia em Ação vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Até lá! Polícia em ação.